Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Diego. Prolacradoras e prolacradores do meu coração. Já estou aqui ainda em ritmo de Rock in Rio, né? Porque no primeiro final de semana o bagulho foi intenso e esse final de semana tem mais, né? Muito boa noite a todos. Estava eu aqui me concentrando, né? Fazendo aqui o meu ritual de concentração. Eis que começo a rir com as mensagens ali do chat, né? Conte as fofocas do Rock in Rio. Vamos lá, gente. Meu parecer, tá? Bom, primeiro dia, sexta-feira, Travis Scott, maravilhoso. Só que demorou, gato. Você achou que era quem? Beyoncé? Demorou a beça pra você entrar. E o engraçado é que a produção, não sei se vocês viram de casa ou se tinha alguém lá, eles botaram um barulhinho de grilo. Porque, tipo, era pro cara ter entrado meia-noite, o cara foi entrar quase 1h da manhã. E aí ficou cri, cri, cri. E, tipo, todo mundo se olhando e falando, o que aconteceu, meu Deus do céu? Primeiro dia, maravilhoso, maravilhoso. Só que eu passei por uma situação, tava conversando hoje com as minhas turmas presenciais, que eu nunca achei que eu fosse passar na minha vida, tá? Entre o show do Cabelinho, eu acho que logo depois do Cabelinho a gente foi, né, eu fui com os meus amigos pro Travis Scott, eu encontrei vários alunos nesse dia, né, porque Travis, Cabelinho, Orochi, era uma galera mais da minha idade, né? Aí estava eu, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, indo em direção ao Travis maravilhoso, esperando que ele me notasse, né? Gente, surge um aluno do chão, juro por Deus, eu achei que eu nunca ia passar por essa situação. Ele me vem com o celular e fala assim, pô, a maioria da galera que encontrou por off, vamos tirar uma foto, não sei o quê, mandar no grupo da turma, postar no Instagram. Até então de boa, né? Achei que era mais um que ia chegar, pedir pra tirar uma foto e tal, pô, já tava ali como? Preparadinho pra dar aquele sorriso pra, né, tirar uma fotinha pro Instagram. Que nada, gente. Vocês não têm noção do que eu passei na minha vida. O garoto me abre o celular e fala assim, professor, aproveitando que o show do Travis ainda não começou, eu posso tirar uma dúvida da minha redação? Irmão, eu falei, some da minha frente, pelo amor de Deus. Gente, meia-noite, sexta-feira, o trabalhador só queria ver o Travis. O menino me brota aqui, ó, tchum, sexta-feira eu vou encontrar com ele. O garoto me brota aqui, ó, tum, professor, pode ver o negócio da minha redação? Eu falei, o quê? Tu só pode estar brincando, né? Eu virei chacota. Todos os meus amigos começaram a rir, falaram, mano, impossível, impossível, tá? Um amigo meu achou tão inusitado o que esse aluno fez que ele pagou um lanche pra esse aluno. Falou, vou te dar um lanche pela coragem, né? Pra não falar outra coisa. Porque eu falei, gente, não é possível, no meio do show, a criatura quer que eu corrija uma redação. Não é possível, Deus, tá? Esse foi o fato mais top de sexta-feira, pra você ter noção. Achei que o Cabelinho arrasou, né? Foi insano, o show do Cabelinho foi perfeito. Sábado eu tava cansado, né? Porque cansa, né? Mas eu achei incrível o show do Imagine Dragons. Eu não conheci Imagine Dragons até 5 anos atrás, 6 anos atrás, no Rock in Rio, no último Rock in Rio que eles vieram. Não conhecia, tô sendo real, tô mandando papo reto. E aí, quando eu vi, tipo, Imagine Dragons, eu falei, vou ver qual é o som. Me apaixonei. Tanto é que de lá pra cá, isso já faz 5, 6 anos, né? Basicamente 6 anos.
acho que 5, sei lá, faz aí um tempo, né? Foi sem ser no Rock in Rio de 2021, no de 2019, eu acho que foi isso, né? De lá pra cá, eu ouço Imagine Dragons assim, sempre, porque eu achei babado, o cara é perfeito, a banda é maravilhosa. E o que eu achei mais audacioso nele, né, vale um ponto aqui, nota 1000, que todo mundo, assim, mega inspirado pra fazer vários looks, eu já tô super ansioso pra ver o da Katy Perry. O gato me vem com uma bermudinha da Vans, né, e um corpo que eu fiquei olhando aquilo e falei, Deus do céu, né? Ele só precisou estar com uma bermudinha da Vans. Eu numa mega produção, porque eu já desço do Rock in Rio achando que eu vou encontrar meu vizinho gato. Tu lembra do meu vizinho gato? Sumiu. Última vez que eu vi vizinho gato já faz um tempo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, preciso encontrar. Meu vizinho gato eu não encontrei. Queria que alguém me notasse no Rock in Rio, até agora não fui notado, né? Nem pelo Pose, que pediu Vivi em casamento. Achei que seria minha vez em algum momento. Não pediu. Tava doido pra tomar um tacacá, não tomei um tacacá, né? E aí no sábado, quando aquele cara me entra com uma bermudinha preta da Vans, ele foi o quê? Com a roupa de ir. Ele só foi com a roupa do corpo e com a coragem que Deus deu pra ele, né? E foi sensacional. Simples assim, ele só entrou. Ele falou, estou aqui, né? Estou aqui. Só foi com a roupa do corpo, só foi com a roupa de ir e mais nada, né? Com talento, com a coragem e com uma bermudinha da Vans, né? E foi sensacional. Agora, domingo foi aniversário da minha mãe, gente. E aí minha mãe pediu de presente o dia do rock. Confesso a vocês que não é muito a minha preferência, eu não sou roqueiro, né? Raiz, como minha mãe, por exemplo. Mas ela pediu de presente e em todo Rock in Rio é a nossa tradição. O aniversário da minha mãe é sempre em setembro, né? Óbvio. E sempre em setembro é o mês do Rock in Rio. E ela sempre pede de presente o dia do show do rock. E eu sempre me encanto. Eu amo a Evanescence, inclusive cantei a beça lá. Eu fiz a Emily, linda, maravilhosa, fez um showzaço. Pra mim até agora, 0-0. Emily foi perfeita, tá? O show do Evanescence foi maravilhoso. Cantei várias músicas, botei meu inglês pra jogo, né? Vocês riram da minha cara lá no Instagram, né? E foi perfeito, foi perfeito. Minha mãe gosta muito de Purple, foi uma banda que eu conheci, então tava tudo perfeito. Só perdi o Pose, né? Porque foi na mesma hora do Evanescence e eu acho que eu ia chorar, porque ao invés dele me notar, ele pediu Vivi em casamento, mas eu sou fã de Vivi também, fiquei muito feliz pelos dois. E agora é preparação para a semana que vem, né, já a partir de quinta-feira, depois de amanhã começa tudo de novo, e eu estou animadíssimo para ver Katy Perry maravilhosa, vou gritar, vou me vestir de cupcake, vou fazer tudo que eu puder, né, para ver, para que ela possa me notar. E domingo é o dia que eu tô mais ansioso pra ver o Akon maravilhoso, o Shawn Mendes maravilhoso e o Neil maravilhoso. Dito isso, fofocas contadas. Ó, Dino, Diego, bilíngue tá me zoando, porque meu inglês é péssimo, gente. O meu inglês é péssimo. Mas vamos lá, gente. Dito isso, de fofocas feitas, bora para nossa aula maravilhosa de hoje que vai falar sobre arte contemporânea. Semana que vem eu trago mais fofocas para vocês, tá? Arte contemporânea, meus amores, a gente sempre olha para a prova de linguagens e sempre tem aquela imagem. Sempre tem um quadro, uma escultura, uma tela, que você fica assim e fala, meu Deus, como é que eu resolvo essa questão? Essa questão não é de gramática, essa questão não é de literatura, mas é uma questão de linguagens. E o papo que a gente vai ter hoje tem tudo a ver com o nome da prova. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Quando a gente olha para a palavra linguagens, é interessante que a gente mude um pouquinho a percepção que a gente tem, né, da própria ideia da prova. Quando a gente pegava uma prova mais antiga de vestibular, a gente vinha a questão de gramática, a gente via aquela questão assim, assinale a alternativa que corresponde à escola literária tal. E aí você ficava assim, meu Deus, né, tem que saber mesmo aquele conteúdo para acertar. Hoje, a prova de linguagens, a prova do Enem, ela é muito mais interpretativa, ela é uma prova muito mais contextualizada, o que tem tudo a ver com o assunto da aula de hoje, que não é propriamente dita literatura, mas tem a ver com esse escopo muito maior, muito plural, que é o escopo da linguagem, ou melhor, no plural, das linguagens. A gente vai encontrar durante as 45 questões poemas, charges, histórias em quadrinho, texto narrativo, texto poético, revista, jornal, até horóscopo. Só que sempre a gente vai se deparar de 3 a 4 questões que trazem o conhecimento das artes, né? Sobretudo das artes plásticas para dentro da prova do Enem de linguagens. Então a gente vai entender hoje como que a gente precisa lidar, né, exatamente com essas questões, o que a gente precisa depreender, qual é a lógica, o que há por
detrás dessas questões, quais são as habilidades e competências que são vinculadas a essas questões, para que a gente não tenha aí como perder essas questões. Geralmente são questões que elevam a nossa TRI e a gente tem que estar atento para não perdê-las, tá bom? Mas como sempre, vamos começar a aula de hoje com a dica de leitura, e a dica de leitura foi um livro que mudou muito a minha concepção enquanto cidadão, tá? Eu confesso que eu fui muito educado por esse livro, né? Chamado Pequeno Manual Antirracista da Musa Inspiradora, Djamila Ribeiro. Se você for olhar para as redações nota 1000 do Enem do ano passado, há pelo menos 3, tá? Pelo menos, estou colocando aqui por baixo, de 3 a 5 redações que usaram a Djamila Ribeiro como repertório sociocultural. Beleza? Então, assim, tem uma frase dela, que inclusive está presente nesse livro, que realmente me reeducou enquanto cidadão, que é a seguinte: para que a gente possa entender algum problema social, algum desafio social, para que ele possa ser combatido, para que ele possa ser enfrentado no Brasil, primeiro a gente tem que reconhecer que ele existe. Porque se a gente não reconhece que aquele problema existe, a gente vai achar que tudo é mimimi, que nada precisa ser resolvido. E dentro desse livro, né, dentro do Pequeno Manual Antirracista, a gente percebe enquanto as nossas ações cotidianas, as nossas ações corriqueiras, elas acabam refletindo muito essas heranças que infelizmente trazem, né, denotam algumas referências ainda ao período escravocrata e, consequentemente, uma herança racista para o nosso país. Então, fica a dica de leitura da semana. É um livro muito interessante, pequeno, você consegue ler, consegue se reeducar, consegue estar inserido, né, nesse debate tão importante para o nosso desenvolvimento, né, completo enquanto cidadão. Fica então a dica da semana. Beleza? Olhando aqui para o nosso cronograma, galera, eu queria dizer que a gente está chegando na reta final, né? A gente já está aqui na semana 29, Arte Contemporânea hoje. Como eu te disse, o objetivo, né, vai ser exatamente a gente olhar para essas questões de artes e entender como que elas funcionam, o que há por detrás dessa questão, o que eu tenho que valorizar no comando, o que eu tenho que valorizar na perspectiva da banca, qual de fato é a habilidade ali que eu tenho que desenvolver, a competência que eu tenho que estar ligado para não perder nada disso, tá? Depois, daqui a 2 aulas, né, seguidas, a gente vai conversar sobre semântica, recursos, né, da área de semântica. Isso é um ponto para as próximas 2 aulas, e a gente finaliza o nosso conteúdo programático com intertextualidade, a relação de debate, de diálogo entre textos. E aí, lindezas, a gente já entra mesmo na nossa reta final, que está recheada de surpresas. Em breve, vocês vão saber tudo que o Pro está preparando para vocês. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá ao objetivo da aula de hoje. Quando a gente fala em arte, arte talvez seja o conceito mais plural que a gente precisa entender para essa prova. Arte é um tipo de linguagem, então faz super sentido, né, que a arte esteja dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E por muito tempo, né, sobretudo na Antiguidade Clássica, definiu-se arte como aquilo que era belo, como aquilo que era erudito, como aquilo que era harmonioso, como aquilo que tinha proporções entre as formas. A própria escultura Davi de Michelangelo é uma prova disso. A gente olha para uma foto, para uma imagem, uma escultura dessa, e isso nos remete àquela concepção mais clássica de museu, por exemplo, né? Entendendo que um bem cultural, entendendo que uma obra de arte, ela tem exatamente esse tom mais erudito, esse tom, inclusive, um pouco mais distante da própria população, né? Essa é uma visão mais genérica que a gente engloba. E aí a gente pode pensar que no ano de 2019, o tema de redação do Enem, ele estava dentro desse escopo. Quando o Enem coloca pra gente a democratização do acesso ao cinema no Brasil, é um tema que engloba... Vocês souberam desse tema? Diz aí pra mim, dá um salve quem fez esse tema. Ou se você... se ligou, se você ficou sabendo que esse tema já foi tema de redação. Olha que curioso, né? Uma parada super específica. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual era a concepção, né? Alguém fez esse Enem? Alguém chegou a fazer? Ou como treineiro, ou já mesmo fazendo a prova Vera. Porque olha só, o que a gente tem que pensar aí? A democratização do acesso ao cinema é a democratização de uma forma de arte, né? Do acesso a um bem cultural. Podia ser qualquer outra relação artística. Podia ser democratização do acesso a museus, democratização de acesso a galerias de arte, democratização de acesso a bibliotecas, né?
porque tudo está dentro desse mesmo eixo que é a democratização do acesso a bens culturais. E quando a gente olha hoje para o conceito de arte, né, talvez um conceito mais contemporâneo, mais próximo à população, é essa arte tendo um segundo viés, uma segunda perspectiva, uma segunda ótica. É aquela arte que desperta emoções mais plurais, né, que despertam incômodo, que despertam reações inesperadas, questionamentos e, principalmente, reflexões socioculturais, reflexões sociais. E aqui algumas imagens de vanguardas que a gente estudou. Aqui tem o mural Etnias, que fica aqui no Rio de Janeiro, o Beco do Batman, na cidade de São Paulo, né? Um quadro super famoso do Portinari, né? Então a gente tem exatamente esse outro lado da arte. Uma arte que não vai refletir somente aquilo que é belo, somente aquilo que é equilibrado, somente aquilo que é harmonioso. Muito pelo contrário, um conceito artístico mais intrínseco ainda, né, mais relacionado, mais direcionado à própria ideologia da prova do Enem, que é uma ideologia muito mais social, muito mais cultural do que de fato erudita. Beleza? Então vamos começar. Eu separei questões super atuais. Hoje a gente não vai ficar muito em conteúdo e sim em prática. A gente vai ver na prática como que essas questões apareceram odiernamente, né, atualmente na prova do Enem e o que a gente precisa fazer com elas. Beleza? Então, a cada questão eu vou trazer você para um patamar desse aspecto da arte. E o primeiro é o mais importante de todos, é a arte como reflexão social. E é muito curioso a gente perceber que a arte aqui hoje, ela está muito vinculada à questão mais gráfica, né? A essa arte mais no sentido gráfica, no sentido de quadro, de tela de escultura, mas essa mesma ideia a gente pode trazer para a composição de poemas, para a composição de narrativas, tá? Para a composição de músicas. Muitas músicas, né, foram já retratadas no Enem em forma de arte. Essa arte mais voltada ao seu papel social. Inclusive tem uma questão que eu amo, que eu vou resolver com vocês na reta final. Já te adianto como é que tá isso aí na reta final, né, trazendo Racionais MCs, né, que realmente já foram algumas questões do Enem, já trouxeram aí o rap como pano de fundo para as suas questões sociais. Mas vamos começar aqui pela primeira questão, a gente sempre começa pelo enunciado, beleza? O artista gráfico polonês Paula Kuksaniego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuksaniego usa sua arte para, se eu tivesse lá no dia da prova, se eu pudesse soprar alguma coisinha no seu ouvido, eu ia falar aqui, ó, marca, trabalho infantil. A gente sabe que dentro do enunciado, dentro do comando da questão, sempre há uma palavra de relevância, sempre há uma palavra que merece destaque. E a expressão que merece destaque aqui é trabalho infantil. Quando a gente analisa, né, exatamente a obra, né, desse artista plástico, desse artista gráfico, a gente percebe uma distinção muito grande entre duas crianças. Quais são essas distinções? Primeiro, enquanto uma tá brincando aqui com seu trenzinho, né, um trenzinho de brinquedo, o outro tá representando aqui o trabalho infantil, né, ele tá carregando, né, exatamente ali uma carga num outro tipo de vagão, ou seja, enquanto um brinca, o outro trabalha. Percebam também que esse tá com uma roupinha super da hora, né? Ele tá com um bonezinho, tá com uma roupinha, com uma calça jeans, com um sapatinho. Já o outro menino, perceba que é uma roupa mais largada, tá de bermuda, tá descalço. Olha quantas referências a gente tem. E a principal diferença para mim é a questão mesmo da posição, né? Percebam que esse menino está numa posição ereta, enquanto o outro está numa posição curvada. Isso representa muito sobre a distinção social, sobre justamente a disparidade socioeconômica que existe aí entre essas duas crianças. Vamos para as opções. Letra A, difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Será que aqui o foco é falar da origem? Letra B, estabelecer uma postura proativa da sociedade. Letra C, provocar uma reflexão sobre essa realidade. Letra D, propor alternativas para solucionar esse problema. Ou letra E, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Cuidado que nessas questões de artes, você pode pensar assim, pô, Diego, várias opções fazem sentido. Eu marquei a letra tal, mas eu acho que a letra tal também pode estar adequada. E você está cobertíssimo de razão, tá? Isso pode e vai acontecer. Mas o que vale pra gente é responder
a questão, respondeu o enunciado que fala pra gente de trabalho infantil. Então todos vocês já colocando ali o nosso gabarito, né? Gabarito letra C, provocar a reflexão sobre essa realidade. Qual realidade? O trabalho infantil. Trabalho infantil esse, que é uma das minhas apostas, você já sabe disso, para tema de redação do Enem de 2024. Não deixe, tá, de fazer na nossa plataforma temas de redação que envolvam esse escopo do universo infantil, tá? Todos os tipos de violência infantil, a violência parental, né, a alienação parental, a violência física, a violência doméstica, a violência relacionada ao trabalho infantil, a violência em não ter acesso a uma educação de qualidade, né? Então a gente precisa entender que todos esses escopos, todas essas ideias que envolvem o escopo infanto-juvenil podem ser tema de redação, e aqui a gente tem uma delas, que são os desafios, né, para combater o trabalho infantil no Brasil. Beleza, beleza? Então, já demos aqui uma diquinha de redação de um possível tema, se for, a gente falou. Beleza? 2. Arte como pensamento crítico. Vamos ver o que a gente tem aqui na nossa questãozinha de número 2. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa. Lindezas, se eu tivesse lá na prova, eu ia marcar aqui, ó, crítica social, oposição. E essa oposição está marcada por essa figurinha que está realmente em destaque em relação às outras. E a gente tem essa figurinha em oposição por 3 fatores. Se a gente olha para essa figura em relação às outras, quais são as diferenças que a gente percebe? Primeiro, a cor, né? Todos eles são de uma só cor, esse aqui é de uma cor só e está vindo para o outro lado. Segundo é a direção. Enquanto todo mundo vai, né, numa massa de manobra, Maria vai com as outras, todo mundo juntinho, manipulado, o outro vem para o outro lado. E principalmente, reparem, a cordinha. Tu reparou nisso? Enquanto todos aqui têm uma cordinha de manipulação, esse aqui que está indo na direção contrária não fora manipulado. Vamos ver então a opção que melhor representa essa ideologia. Letra A. A opressão das minorias sociais. Letra B, carência de recursos tecnológicos. Letra C, falta de liberdade de expressão. Letra D, defesa da qualificação profissional. Ou letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Galera, tô vendo aí que vocês estão divididos nessa questão. Muitos estão falando letra E, muitos estão falando letra A. Vamos lá. A letra, vamos então B, C e D primeiro? B, carência de recursos tecnológicos. Não está sendo evidente aqui um recurso tecnológico, muito pelo contrário, né? A cordinha você faz na mão, esquece a letra B. Letra C, liberdade de expressão. Se ele está indo no sentido oposto, é que ele tem a sua liberdade de expressão preservada. Esquece a letra C. A D deu uma viajada, né? Qualificação profissional, a gente não consegue depreender isso só pela imagem. Ficamos entre A e E. Vamos voltar ao enunciado. Crítica social, a figura destacada está em oposição. Ela está em oposição porque ela é contrária a essa massa de manobra. Ela está em oposição porque ela representa exatamente uma resistência. É aquele cara que vai contrário ao movimento em que está todo mundo indo. Portanto, a opção mais adequada, com certeza, é a letra E. A gente não pode dizer que só porque ele está indo ao contrário, ele estaria sendo oprimido. Ele até pode ser entendido como uma minoria social. Ele está em menor número quantitativo e qualitativo, beleza. Mas ele não está sofrendo uma opressão por isso. Ele está seguindo de boa um caminho de resistência, um caminho que é o contrário de todos os outros, portanto, gabarito letra E. Beleza? Essa a gente ficou dividido, hein? Percebi que a primeira vocês mataram de cara, né? Foi justamente a letra C, não foi o nosso gabarito? Agora vocês ficaram aí divididos entre A e E, mas não podemos dizer, né, que ele está sendo oprimido. Pelo contrário, ele está ali seguindo, né, a reação dele, ele está reagindo ali, sendo uma forma de resistência a toda essa galera com pensamento coletivo manipulado. Beleza? Vamos à próxima. Essa... eu fiz questão de colocar
Porque eu tenho percebido que recentemente no Enem fala-se muito no conceito de body art, arte corporal. Quando eu vi a primeira vez essa questão, eu lembrei logo da Globeleza, né, aqui no Rio de Janeiro, no Carnaval, que o próprio corpo, né, era o suporte artístico. Não há nada além do corpo sendo o suporte desse tipo de arte, né? Então, o que a gente precisa entender de arte corporal, ou como o Enem gosta de trazer o termo na língua inglesa, body art? O corpo é o suporte para esse tipo de arte. O corpo funciona como um meio de expressão, é como se o nosso corpo se comunicasse o tempo todo pelos gestos, pelas articulações, por tudo que a gente faz. E claro, uma inter-relação, uma articulação, uma arte intrínseca a outras ideias artísticas presentes também no nosso corpo. Vamos ver a questão. Vamos lá. Texto... vamos começar pelo enunciado. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Lindezas, se ele quer a concepção do body art, ele quer saber a definição, né? A concepção é a definição. Como é que a gente pode definir? Como é que a gente pode entender body art? Vamos lá. O texto 1 é um texto, portanto, não verbal. A gente olha para uma imagem, né, de um corpo, parece que há uma espécie de espelho, né, no pé dessa pessoa, né, que a gente não consegue identificar, mas é uma pessoa que está ali usando o pé, né, um espelho como suporte para a própria arte. Isso representa dentro de mim. Isso é interessante porque o espelho, ele marca muitas vezes a nossa identidade, né? Um espelho revela quem você é. E esse espelho está quase no lugar subvertido, né? Como se o pé pudesse mostrar ali para a pessoa o caminho que ela percorreu. Esse tipo de arte é muito interessante, né? É como se nos seus pés, como se na sua trajetória houvesse exatamente uma identidade a ser revelada. Isso aqui é muito simbólico, né? Quando você coloca um espelho que mostra a sua identidade no seu pé, você está mostrando a sua trajetória, você está revelando quem você é, o que você percorreu, né? Vamos ao texto 2. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Olha a fonte, corpo na arte. Ou seja, exatamente colocando aí o corpo, o elemento corporal como um ícone, como protagonista, realmente aquele que merece o ápice, merece o papel primeiro dentro dessa concepção artística. Tanto é que nesse aqui a gente só vê corpo, não vê mais nada, beleza? Vamos ver então a opção que melhor representa essa concepção, esse conceito de body art. Vamos lá. Júlia diz, fiz essa questão e errei. Julinha, espero que você não erre mais, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, letra A. Estabelecer limites. Eu já vou parar aqui, tá? Porque quando a gente fala em estabelecer limites, não vem ao caso, né? A arte, ela inclusive diz ilimitada. Olha aqui a palavra, ó. Ilimitada. Não vai estabelecer limites. Então você já corta aqui a letra A. Letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Olha quem a letra B está valorizando. Olha só, a concepção de arte corporal faz do corpo um suporte privilegiado. Não há problema algum na letra B. Pelo contrário, ela é a concepção de body art, body e corpo. Então eu já tenho ali exatamente uma possibilidade de gabarito. Letra C, discutir política e ideologia. Não se falou nisso. É o meu corpo representando a arte que eu quiser. Não necessariamente a política e ideologia. Pode ser que venha uma body art com política e ideologia? Sim, mas essa não é a concepção original. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Existe autonomia? Existe, mas olha só, aqui a gente tem, por exemplo, um elemento extracorporal, né? Então existe autonomia? Claro que há, mas a gente tem mais uma inter-relação. Lembra disso? É o corpo integrado com outras formas de arte. Então ele não é tão autônomo assim, ele é o protagonista, mas ele não tem a autonomia. Pelo contrário, é o corpo se ligando a outras formas de arte. Aqui, por exemplo, há um espelho. Naquela primeira imagem que eu coloquei tem a pintura. Então não há uma autonomia, e sim uma, olha aqui, articulação, uma inter-relação de outras formas de arte.
E letra E, destacar o corpo do artista, até aí tudo bem, em contato com o espectador. Não necessariamente o contato com o espectador estaria relacionado a essa concepção, portanto, gabarito letra B de bola. Vamos ver, acho que esse a galera acertou. B de boa questão, adorei, Renanzinho. B de boa questão. Então, fomos bem nessa, show de bola. Vamos à questão de número 4. Adoro. Comparação entre obras de arte. É certo que essa questão vai cair, né? Isso é certo. Certinho que essa questão vai cair. Sempre tem lá. Texto 1, um quadro. Texto 2, outro quadro. Texto 1, um quadro. Texto 2, um texto de literatura. Fato, questão intertextual, que vai dialogar um texto com outro, né? Isso é certo. Vamos para a questão, depois para os textos aqui. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas, as escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Vamos lá, lindezas. O que a gente vê no texto 1? A gente vê uma pintura rupestre, né? Tu se ligou nisso? É uma pintura rupestre. É exatamente uma pintura na época pré-histórica. Então a gente está vendo ali uma concepção de pintura rupestre. No 2, a arte urbana. A gente está vendo um grafite. Inclusive, eu queria aqui chamar a sua atenção para um segundo possível tema de redação dentro da concepção da aula de hoje. A desvalorização da arte urbana no Brasil, né? A gente percebe que, infelizmente, a arte urbana ainda não encontra o devido espaço, o devido investimento do poder público, a devida visibilidade que a mídia podia dar a ela e, principalmente, enfrenta o preconceito social, né? Achando que isso aqui, por exemplo, é uma pichação que não teria o seu valor, né? Apesar, né, de que uma arte mural, uma arte de grafite, ela representa muito sobre, principalmente, parcelas da população que são marginalizadas, que são periféricas, que estão vulneráveis em situação de pobreza, tá? Então a gente vê que por detrás de uma obra artística como essa, isso é arte sim, a gente tem exatamente uma concepção politizada, uma concepção social muito grande. E por que não pensar isso como tema de redação? A desvalorização da arte urbana no Brasil contemporâneo. Outro temaço, tá legal? A gente pode até chamar atenção aqui para nossa aula de Semana de Arte Moderna, né, que a gente entendeu muito os benefícios, né, os avanços que a Semana de Arte Moderna conquista, mas vamos lembrar que é uma arte super elitista. É muito fácil você ser um Faria Limers, né, você ser um branco da elite de São Paulo promovendo uma revolução no campo artístico, né? Então, quando a gente olha para a Semana de Arte Moderna, a gente teve esse papo já, né, na nossa aula de Semana de Arte Moderna, depois você pode até voltar para ver esse debate na nossa aula aqui na plataforma. Claro, a gente valoriza muito os avanços, as conquistas, né? A própria ideia da ruptura com a arte tradicional, mas foi feita pela elite, né? A gente não tinha ali a população de fato participando, até mesmo pelo local, né? O Teatro Municipal de São Paulo. Já a arte urbana é arte de rua, é o grafiteiro de rua que está expondo ali exatamente as suas mazelas, as suas chagas, as suas dores por meio desse movimento artístico social. Beleza? Então vamos lá. Ele quer o quê? Comparar uma arte tão antiga com uma arte tão atual, sendo que as duas estão representando o quê? Contextos sociais. Essa, a arte rupestre, essa, a arte de grafite. Vamos ver qual é o gabarito. Letra A. A preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético. Não dá para afirmar a letra A de jeito nenhum. Letra B, a inovação na técnica de pintura rompendo com modelos pré-estabelecidos. Na pintura rupestre, será que rola isso? Letra C, o registro do pensamento. Galera, aqui a gente já puxa uma setinha para escrever uma palavra que aparece sempre na prova, que é a palavra memória, preservação cultural, preservação de identidade. Esse viés está caindo muito na prova de linguagens e na prova de humanas. Exatamente a arte, né? O registro artístico servindo ali como uma preservação de memória. Então a letra C já começa muito bem. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. De fato, a gente já pode até marcar a letra C, porque várias épocas ali corroboram ainda mais para a questão, né? Porque eu tenho a época pré-histórica e a época
contemporânea, a época odierna, tá super dentro, a letra C mesmo. Eu só quero que você escreva aí no seu mapa mental exatamente essas expressões. Memória, preservação de identidade cultural. Esse viés é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver para você não dar mole nessas questões de obras de arte. Beleza? Letra D, repetição dos temas não, o tema não se repete, ainda mais classes dominantes, né? A gente está falando de uma arte mais popular agora. E letra E, o uso exclusivista da arte para entender os interesses da elite. D e E, eles deram uma viajada muito grande, né? A arte de grafite não é classe dominante, muito menos interesse da elite. Gabarito, então, letra C mesmo. Beleza, beleza? Vamos para a quinta questão. Hoje eu tô que tô, hein? Peguei várias questões, né, de anos anteriores e eu fui vendo o que tinha recorrência. Então esses nomezinhos aqui que eu tô dando em cima é exatamente como que essas questões frequentemente aparecem. Percebam agora que é uma relação. Tu percebeu que é sempre um texto dialogando com o outro, geralmente? É o texto 1 dialogando com o texto 2? E aí foi o que eu falei. Podem ser duas imagens, pode ser um texto e um quadro, um texto e uma escultura, mas perceber essa inter-relação é fundamental. Relação entre a obra de arte e a escola literária. Aí a gente já entra bem no universo literário. Bora ver o que a questão quer. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, ou seja, mais uma questão que envolve a nossa memória, o nosso legado cultural. A Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari, ou seja, ele já me ajudou. Ele já está me dizendo que o texto 1 é a Carta de Pero Vaz de Caminha e o texto 2 é um quadro de Portinari. E eles retratam o mesmo fato histórico, a chegada dos portugueses ao Brasil. A invasão, né, querido? A invasão dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, vamos ver lá qual é essa relação entre uma obra e outra. Texto 1, olha lá, Carta de Pero Vaz de Caminha, ou seja, a visão, a perspectiva do colonizador, a visão, a perspectiva do português. Bora lá. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Olha a questão do escambo ali sendo retratada, né? A troca insana. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas pinturas que muito agradavam. Ou seja, é aquela visão mesmo do choque cultural, né? O português invadindo o Brasil e relatando, descrevendo na carta a fauna, a flora e o habitante. Nesse caso, o próprio elemento indígena, né? E aí parece que é tudo muito tranquilo, né? O português está chegando, vendo tudo lindo e maravilhoso e descrevendo na carta, nesse relato de viagem, exatamente esse contato com o habitante brasileiro. Já o texto 2, olha lá o que o Portinari diz. O descobrimento, a invasão do Brasil. A gente percebe agora uma outra perspectiva. Já é o olhar do indígena, né? Olhando aqui uma caravela chegando e uma certa aflição, né? Eles não estão felizes dançando ali, né? Indo pra praia, como está sendo escrito na carta. Muito pelo contrário. Eles estão apreensivos com essa chegada, já fazendo um prenúncio do que estava por vir, né? Vamos lá, e o resto a história nos conta. Vamos ver a opção que melhor representa essa inter-relação, esse elemento intrínseco entre uma obra e outra, a letra A. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupava-se apenas com a estética literária. Galera, quando essa palavra aqui tiver na opção, apenas, somente, desconfia, tá? Desconfia. Carta de Pero Vaz de Caminha apenas com a estética literária, pelo contrário, né? É um texto, é um documento histórico, é um texto que revela o processo de invasão portuguesa ao Brasil. Então não houve a preocupação apenas com a estética literária, esquece isso. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Arte acadêmica, né? O próprio Portinari, ele tem uma linguagem muito mais de ruptura, já é um pintor moderno, não existe ali um academicismo, tá? Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, boa, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, show de bola. E a pintura destaca, em primeiro plano,
a inquietação dos nativos. É esse choque, né? Enquanto a visão do colonizador é a visão de que estava tudo tranquilo, tudo lindo e maravilhoso, a visão agora do artista, do próprio Portinari, não é isso. É exatamente uma inquietação que os indígenas estavam ali, né, passando ao ver a chegada dos portugueses, a invasão dos portugueses. Já podemos marcar a letra C. A letra D fala: as duas produções, embora usem linguagens distintas, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística, nem pensar. A função da carta era relatar a invasão portuguesa, era quase que um testemunho, né, do que havia, do que estava acontecendo no período de colonização. E o quadro não tem nada a ver com essa função. Letra E, a pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico. Bebê, se tu tá marcando essa aqui, tu tá ensandecido, né? Tu tá dizendo que o Portinari era da mesma época que o Pero Vaz de Caminha? Não tem como, né? Não foram produzidas no mesmo momento histórico. Elas tratam do mesmo momento, mas não foram produzidas no mesmo momento. Pelo amor de Deus, não vai me dar mole, tá? Tem gente que acaba marcando essa letra E, mas acaba sendo, né, incoerente. Elas não foram produzidas. Elas falam do mesmo momento, tá? Mas elas não foram produzidas no mesmo momento. Show de bola? Deixa eu ver ali o que a galera tá falando. Maria Vitória. Todas são questões do Enem? Todas, Maria Vitória. Mavi, minha querida, todinhas. Vamos a 6. Pluralidade artística. Sempre a gente vai ter. Isso eu falei pra vocês no aulão do ano passado, né? A gente sempre vai ter uma questão que fala em integração, inter-relação entre várias formas de arte. E com essa questão não é diferente. O grupo O Teatro Mágico. Vocês conhecem o Teatro Mágico? Quando eu vi essa questão, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu adoro o Teatro Mágico. Já fui a várias apresentações deles. Deixa eu ver o que Paulinha diz. Paula Veridiana de Ali. Paulinha! Um beijo pra você, sempre presente. Adoro aulas com questões comentadas. Ô, meu bem, eu também. Eu também. E na nossa reta final tá cheio, tá babado. Porque a gente precisa disso, né, pra dar aquele gás nessa reta final. Que bom que você tá curtindo, Paulinha, que bom. Vamos lá. O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Olha como é que o enunciado já tá te induzindo. Tu se ligou nisso, ó? Rock, pop, música folclórica, ele já tá fazendo essa inter-relação, essa mistura, essa mescla entre diferentes formas de arte. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. E aí o aluno desavisado fala assim, meu Deus do céu, eu não sei o que é ópera, como é que é? Ópera europeia do século XIX. Calma, bebê. Você estudou no ProEnem. Você sabe as dicas de prova de linguagens. Eu não quero... Isso aqui serve, ó, pra dificultar a concorrência. O cara não sabe realmente o que é a ópera europeia do século XIX. Você também não precisa saber. O que você já se ligou é, ele tá me dando várias referências artísticas. Essa ópera que eu não conheço, o rock, o pop, o folclore... Quando eu olho para a imagem, eu vejo música, eu vejo poesia, eu vejo acrobacia, ou seja, o que eu tenho é uma inter-relação, uma dinamicidade de funções artísticas que se juntam, né, que se fundem, que se mesclam para compor essa originalidade do grupo Teatro Mágico. Portanto, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B de bola, uma integração de diversas linguagens artísticas, fundamentando aí o nosso gabarito, letra B de bola. Vamos à última! Questão de número 7, arte e tecnologia. Eu não tinha como terminar essa aula de hoje sem falar sobre isso com vocês, tá? Como que a tecnologia, que aparentemente é uma parada tão distante da arte, né? Aparecem polos totalmente diferentes. Eles aparecem na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente tem que pensar nisso, galera. Entender a composição da prova do Enem é fundamental. Tá no nome da tua prova. Linguagens, códigos e tecnologias. Então, algumas questões trazem nessa linguagem tecnológica, seja para a linguagem verbal, mostrando a linguagem típica da internet, mostrando esse dialeto, essa variação linguística tão contundente no universo digital, mas também usando a tecnologia por meio da arte. Vamos ver então essa questãozinha para terminar. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lounding a partir do ou da.
Se eu tivesse lá na prova e falar, filhinho, filhinha, inovação artística. Vamos ver que inovação é essa. Texto 1. Olha para a fonte. Tá difícil de entender? Olha para a fonte. Quando rotas se tornam arte. Olha isso. Olha aqui, ó. O gabarito aqui, ó. Quando rotas se tornam arte. Então a gente vê um mapa. Mapa com uma rota, tu lembra de um GPS. Mas olha aqui o cartão postal da minha cidade que eu tanto amo nessa obra de arte. Vamos ver o que o texto 2 explica sobre esse texto 1. Stephen Lound, eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Peço perdão se estiver errado. Artista canadense, que o meu inglês é britânico, tá? Então desculpa. Morador em Victoria, capital de Colômbia Britânica, Canadá. Transformou... Falei que meu inglês é britânico, isso aqui é britânica. Gente, que humilhação. Que humilhação. Transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais pedalando em sua bike. Seguindo rotas traçadas com auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Isso aqui me faz chorar, que eu não consigo dar uma pedalada no meu quarteirão, gente. Eu vou comprar um pão de bike, eu já volto morrendo, né? Eu volto despedaçado. E ele andou 10 mil quilômetros fazendo arte ainda. Tô aqui no braço do Cristo. Agora eu vou fazer o quê? Isso aqui do Cristo, a mão do Cristo. E ele tá ali rindo, fazendo arte. Eu não consigo ir no meu quarteirão comprar um pão francês, tá bom? Então, olha só, ele explicou pra gente o que aconteceu. Ele disse que o Stephen Lound, ele calcula a rota, ele faz ali o desenho, ele vai na bike, para que depois, no final, ele tenha exatamente a imagem em forma de arte, com o auxílio tecnológico. Então, a tecnologia, ela acaba sendo ali uma aliada a esse campo artístico. Vamos ver o gabarito dessa questão. Letra A. Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. Já tá com cara de gabarito, né? Eu tenho ali a tecnologia que serviria para eu traçar uma rota, para eu traçar meu deslocamento, mas ela se desloca da sua função habitual e vira exatamente uma obra de arte. Letra B. Perspectiva de funcionamento do GPS? Não, isso seria a perspectiva tradicional e não a artística. Letra C. Ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade? Não é esse o objetivo, é fazer a arte, né, no desenho da rota do GPS. Letra D. Análise dos problemas da mobilidade urbana? Coitado. Se ele fosse fazer o problema da mobilidade urbana aqui, teria que estar tudo trançado aqui, tudo cheio de trânsito, né? Que tu vai daqui até aqui, tu leva 6 horas aqui no Rio de Janeiro, né? E letra E. Foco na promoção cultural da cidade. Não foi esse seu foco, então nosso gabarito, com certeza, letra A. Beleza, meus amores? Então, semana que vem eu volto com mais fofocas de Rock in Rio e a gente vai entrar no campo da semântica. A gente está quase acabando o nosso conteúdo. Vai ser uma aula que a gente vai conversar sobre os recursos semânticos que tanto enobrecem a língua portuguesa. Beleza? Um beijo grande e até lá, gente. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.